tudo bem? Meu nome é Emily e hoje eu estou aqui depois de 2 semanas para nós finalizarmos o conteúdo sobre o romantismo. Finalizar, assim que eu digo, é só o que é necessário que vocês saibam, que nós já fizemos um vídeo sobre introdução, poesia e agora nós vamos falar sobre a prosa romântica. E eu espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e clica também no like aqui embaixo, tá bom? Pra eu ter um retorno sabendo se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Deixa aqui nos comentários também ou opção de vídeo, ou que você tem dúvida, qualquer coisa que eu sempre respondo também, tá bom? Então vamos lá. O romantismo, ele é a nossa primeira escola literária do período nacional brasileiro, o que vocês já sabem. E o romantismo, ele data no início do século XIX. É importante que vocês façam essa diferenciação, porque o realismo, a próxima escola literária, ela pega a segunda parte. Então a primeira é o romantismo, não esqueçam disso. Século XIX, ainda nos anos de 1800, nós temos também que levar em consideração o contexto histórico em que o romantismo está inserido, que é a chegada da família real ao Brasil, independência do Brasil também. Nós temos o que na Europa? A Revolução Francesa. Muitas coisas aconteceram que favoreceram a criação dessa literatura, essa forma de expressar arte. Coisa que vocês precisam saber também, que a prosa romântica, ela também é chamada de romance romântico. E não, isso não é uma redundância, porque assim como nós temos o teatro romântico, nós temos também o romance romântico, que é um texto narrativo romântico, com os mesmos moldes que nós já comentamos aqui nos outros vídeos. Então é importante que vocês saibam isso. O termo romance romântico não é uma redundância, mas é para especificar de que tipo de texto, de que tipo de literatura você está falando, de que tipo de arte você está se referindo. É o teatro? É a música? Não. É o romance romântico, que é um texto narrativo com os moldes do romantismo. Aqui na prosa romântica nós vamos ter as mesmas características do que a gente já falou na poesia e na introdução, que é o sentimentalismo exacerbado, o amor exacerbado, mas a prosa, ela vem como estilo novo de texto. Como eu já falei, surge um público leitor novo, então é preciso que haja também um tipo de leitura diferenciada. Então nós vamos ter como características do romance romântico os valores culturais e ideológicos, novos valores culturais, que, como eu já comentei com vocês anteriormente, são os valores da burguesia, os valores da corte. É importante que vocês saibam também que a prosa romântica, o romance romântico, ele era publicado pela imprensa, na imprensa. Então nós vamos ter os chamados folhetins. Eu vou deixar para o final do vídeo explicar um pouquinho sobre o folhetim, então não sai ainda. No final do vídeo nós vamos falar sobre a estrutura do folhetim e eu vou explicar para vocês como é que era basicamente isso. Nós temos também na prosa romântica a idealização do herói, e nós colocamos aí junto a questão do bem versus o mal. Saibam, gente, coloquem isso na cabeça de vocês, que na prosa romântica vai ter essa história de bem versus mal, herói versus o vilão, o mocinho e a pessoa que quer estragar tudo, e sempre, em toda a prosa romântica, ou pelo menos na maioria dela, na sua classificação, o bem vence. Guarde isso é tão importante quanto você entender o contexto, entender os autores. Guarde isso, o bem sempre vence o mal na prosa romântica. É importante que vocês saibam que durante esse período em que um público leitor novo está surgindo, esse público leitor, eles vão ter também exigências, como por exemplo, o escritor ter que mudar o enredo da obra, mudar o enredo da história, porque não agradava o público. Porque assim, a leitura, a prosa romântica, ela dependia exclusivamente do seu leitor, do público. Então, para não perder esse público, porque era um pessoal que estava ganhando dinheiro, os escritores estavam ganhando dinheiro com isso, para não perder esse auge, para não sair do auge, mudava-se o enredo em prol do público. Se o público pedia, o escritor tinha que mudar o enredo. Por exemplo, se o escritor matasse algum personagem que os leitores gostavam muito, eles iam, reclamavam e o escritor mudava o enredo antes de publicar. Entenderam? Vocês não estão entendendo a importância que o público leitor que surgiu nessa época do século XIX, com todas essas revoluções, com todos esses ideais,
tem influência, é uma influência muito grande na vida em relação à literatura. Esse público leitor, ele influencia muito, muito mesmo a expansão da literatura e da arte, porque depende exclusivamente dele. Uma coisa que já é característico do romantismo, mas aqui na prosa romântica vai aparecer também, que é a elevação da nação, a elevação das nossas raízes, criar uma identidade para os brasileiros. Nós temos também o amor como salvador, como salvação. Quer dizer que no final, quando acontece um conflito, o amor ele sempre vai prevalecer, o amor ele vai vencer. É aquela questão, gente. É aquelas histórias clichês que a gente já conhece, em que o bem sempre vence, o amor ele prevalece, as pessoas que são ruins sempre morrem, acontece alguma coisa, mas o bem tem que prevalecer. E nesse quesito de o bem prevalecer, entra também o amor. O amor, romantismo, aquela questão de sentimentalismo vai entrar muito na prosa romântica também. E vamos dizer assim que, por serem folhetins, as obras elas eram extensas. Porque assim, eu ia explicar lá na parte de estrutura, mas eu vou explicar logo aqui. Folhetins, vamos fazer uma comparação. Sabe a novela que você assiste todo dia? Não sai um capítulo todo dia? Os folhetins eles eram basicamente assim, fazendo uma comparação assim muito simples para vocês entenderem. Todo dia, na banca de jornais, saía um capítulo da obra. Todo santo dia você ia lá, comprava o seu jornal e você tinha o capítulo da sua obra, da obra que você estava acompanhando. Então as obras desse período da prosa romântica vão ser obras extensas, porque pensa bem, quanto mais capítulo, mais vende e mais dinheiro para o escritor. Como eu falei, os escritores dessa época estavam ganhando muito dinheiro com a sua arte, com a sua literatura. Então eles iam prolongar o enredo para que houvesse mais capítulos e assim eles ganhassem mais capital com a sua obra. Vocês estão me entendendo a importância que o público tem nisso? Eu já falei, porque o público ele vai sustentar a obra, ele vai sustentar o artista nesse período. Então vamos lá para a parte mais importante dessa aula, que é a classificação temática. Como que as obras desse período se classificavam? Basicamente, na poesia nós temos exagerações, certo? Aqui nós vamos ter os estilos de texto, e são basicamente 4, que vocês precisam entender essa classificação, que é o romance indianista, romance urbanista, romance regionalista e romance histórico. A produção desse período vai se dividir basicamente nesses 4 estilos de texto. Vamos comentar um pouquinho mais sobre eles, resumidamente. Eu vou trazer aqui os autores também e falar em qual estilo ele se encaixa. Nós temos aqui o romance histórico, que é basicamente fazendo a elevação de algum ato passado da nação. O que vai entrar aqui dentro? Revoluções, transformações que o país sofreu, movimentos históricos vão entrar nesse estilo de texto também. Então é basicamente isso, elevar a história, mostrar, fazer um registro sobre algum marco histórico, alguma coisa que aconteceu e que ficou marcada na história, eles vão representar aqui no romance histórico. Como segundo romance, nós temos o quê? Nós temos o romance urbano, que vai retratar justamente tudo que nós já falamos aqui durante a prosa romântica, que é uma retratação da vida na corte. A vida da burguesia vai aparecer muito e só nesse romance, diretamente nesse estilo de texto, a burguesia vai predominar. Vai acontecer isso, a burguesia ela vai predominar nesse estilo de texto. Nós temos também o romance indianista, que como o próprio nome já diz, ele vai fazer uma elevação do índio, elevação do cara que nos representa em todo o romantismo, em toda a história. E nós temos também o romance regionalista. E aqui é muito importante porque durante toda a produção até nesse momento, qual era o foco brasileiro? Qual era o cenário brasileiro? Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Mas aqui no romance regionalista, o foco vai ser tirado do Rio de Janeiro e nós vamos ter uma representatividade das outras regiões brasileiras. O Sudeste vai aparecer muito. Então nós vamos olhar um pouquinho para outras regiões do Brasil. Nós não vamos só focar no Rio de Janeiro, nós não vamos só focar na capital. É importante que vocês saibam isso. Sai o foco da capital e outras zonas, outras áreas do Brasil vão ser exploradas, vão ser retratadas. Porque o Brasil ele possui costumes lindos.
Há cidades lindas e há problemas também, e eles vão ser retratados durante esse período, por isso que é tão importante. E o que eu falei que eu ia falar pra vocês, a estrutura do folhetim, como é que funcionava, não fisicamente, mas como é que as pessoas pensavam para criar um folhetim. Como a novela, como toda boa novela das 7, nós temos um enredo planejado já, que só vai mudar os personagens e basicamente o piloto, mas é quase toda a mesma coisa, que é o quê? Uma harmonia, vai começar com uma situação boa, legal, e no meio da história vai ter uma desarmonia, que vai ser, por exemplo, uma traição, ou uma morte de alguém, ou uma jovem aparece grávida, causa um escândalo. Vem a harmonia no começo, no meio vem esse escândalo, a desarmonia, e no final nós temos a harmonia final, a harmonia final mesmo que diz, que é a vitória do bem, o bem vencendo. Ou a pessoa que é mal morre, ou acontece um casamento, o nascimento de uma criança. Então vai seguir essa estrutura, harmonia, desarmonia, harmonia final. Basicamente todos os romances, todas as obras desse período vão seguir essa mesma estrutura. E é legal vocês saberem isso, como é que funcionavam os folhetins. Você já sabe, quem não sabia, né, já sabe o que é o folhetim e agora como que funcionava também. E para finalizar aqui o vídeo, nós não poderíamos sair daqui sem citarmos alguns autores que se destacaram durante esse período romance romântico. E nós vamos falar de 3 e nós vamos enquadrar eles dentro da classificação temática. Nós vamos ver, eu vou citar algumas obras deles aqui, e vocês vão saber em que quadro, qual classificação que elas se encaixam, tá bom? Como primeiro autor nós temos o Joaquim Manuel de Macedo, considerado o autor inicial do romance romântico aqui no Brasil, com seu livro A Moreninha. Essa obra ela era muito lida pelas moças, era uma forma de entretenimento, como eu já falei. E ela é muito conhecida, essa obra. É considerado o marco inicial da prosa romântica aqui no Brasil, então é muito importante vocês darem uma olhada também. Outra pessoa que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é José de Alencar. Já falei sobre um livro dele aqui no canal, o primeiro vídeo eu falei sobre um livro dele. E esse autor ele é um tanto quanto peculiar porque ele se encaixa em todos os estilos que nós já falamos aqui, em todas as classificações. Para mostrar isso para vocês, eu vou falar de 4 livros dele aqui, que se enquadram nas classificações. Como romance urbano, nós temos Lucila, que é uma obra obrigatória em alguns vestibulares aí do Brasil. Nós temos também o romance indianista, e aqui nós podemos citar o meu livro favorito de literatura, junto com Machado de Assis, que é Iracema, mas nós também podemos citar o Guarani e o Birajara. Então, o José de Alencar ele se destaca mais do que em outros temas pelo tema indianista, porque ele retrata muito bem o índio durante esse período. Ele consegue trazer uma demonstração do que era o índio nesse período. E nós temos também o quê? O romance histórico, nós temos As Minas de Prata, de José de Alencar, e nós temos o romance regionalista com o gaúcho. Mas, gente, entretanto, todavia, nós podemos e nós devemos lembrar que o gaúcho, ele é um retrato, como eu falei, da região, tirando o foco do Rio de Janeiro, mas o José de Alencar, ele não foi lá, né, ver como é que estava a situação. Então, a questão do gaúcho é uma questão particular, porque mesmo sendo um romance regionalista, ele é um romance regionalista sim, mas é uma visão superficial do que estava acontecendo ali, daquela região. Então, se enquadra no romance regionalista, mas ainda é uma visão superficial do que estava acontecendo, tá bom? Não esqueçam disso. E como último, e com certeza muito conhecido, nós temos o Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, ele vem com o quê? Vocês sabem, já teve novela muito comentada, muito conhecida, A Escrava Isaura. Muito conhecida, muito comentada, nós vamos problematizar esse livro aqui algum dia. Me aguardem que eu vou chegar com esse livro aqui no canal. E antes de finalizarmos de vez agora o vídeo, tem uma coisa que eu quero comentar com vocês. Vai sair vídeo extra antes de terminar a saga Romantismo aqui no canal, falando de um escritor específico, que é o Manuel Antônio de Almeida. O Manuel, ele tem uma visão realista, ele é um pré-realista. Então eu vou trazer um vídeo específico falando sobre ele aqui no canal e vou citar uma obra também muito conhecida. E vocês me aguardem, me aguardem. Eu espero que eu tenha ajudado você a
admirar mais essa escola literária, que por vezes ela é tão questionada, tão debatida, mas ela é muito interessante para nós entendermos um período daqui da nossa nação, nosso país. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito, que eu já falei no começo. E também não esqueçam que vai sair um vídeo sobre a Moreninha em breve. Em breve, aguarde que vai sair o vídeo sobre Moreninha e vai estar muito legal, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o feedback aqui nos comentários, tá bom? Que é muito importante para eu saber o que vocês estão gostando ou não do canal, conteúdo que vocês querem ver por aqui também. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido melhor essa escola literária que é o romantismo. Eu espero que se você não gostava, você tenha criado um apreço melhor por ela, porque é uma escola literária incrível e que merece mais atenção, com certeza. Um beijo, não esqueça que minha rede social sempre tá aqui na descrição, caso você queira ter um contato melhor comigo por lá. E é isso, meu Twitter e Instagram estão aqui embaixo. Beijo!